Olá, muito boa noite. O presidente em exercício, Michel Temer, tem o desafio de manter o apoio de deputados e senadores e transformar a boa relação com a base aliada em votos, principalmente quando o Congresso analisar projetos polêmicos, como as reformas previdenciária e trabalhista. O termômetro desse apoio poderá ser medido por alguns testes que o governo PMDBista terá pela frente, como a medida provisória que cria o Programa de Parcerias de Investimento para retirar entraves burocráticos nas concessões e a revisão da meta fiscal. Michel Temer terá vida fácil pela frente? Ele conseguirá aprovar as medidas para tirar o Brasil da crise, mesmo se houver proposta de aumento de impostos? Para responder essas e outras questões, recebemos o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Eric. Um prazer estar aqui. Recebemos também o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é o líder do partido na Câmara. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo no programa. Boa noite, Eric. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV. Bom, para a gente começar, o que a gente percebe, deputados, é que o Congresso tende a ajudar o presidente em exercício, Michel Temer. Então, a pergunta que eu lhes faço: Temer terá o apoio que a presidente afastada Dilma não teve e por quê? Olha, primeiro eu acredito que o país vive, mais uma vez, o processo de um afastamento de um presidente da República. O governo do presidente Michel ainda é um governo interino, porque precisa de uma outra votação no Senado para confirmar ou não as duas votações, tanto a da Câmara como a do Senado, das últimas semanas. E esse processo é um processo de adequação. E o Congresso Nacional, nas duas votações expressas, tanto na Câmara como no Senado, foi favorável até então ao afastamento da presidente, para que, a partir daí, pudesse, depois desse afastamento, o vice assumir, o que é constitucional, estava previsto em lei, né? O Brasil já viveu isso, e para que esse processo possa ser consolidado, que até chegar ao Senado, o governo precisa mostrar a sua cara. Então é isso que o presidente Michel tem procurado fazer, dando sinais, acima de tudo, positivos, principalmente para o setor econômico, de que em assumindo a efetividade do cargo de presidente da República, ele irá procurar, dentro das suas atribuições, ajudar o país a sair da crise. É possível sair dessa crise sem o Congresso participar? Não. Então, se o Congresso mesmo sinalizou para a presidente que ela deveria ser afastada, o Congresso, na minha avaliação, tem o dever de, nesse início do governo Michel Temer, ajudar, porque o que está em jogo é a vida de milhões de brasileiros. A dona de casa que nos assiste nesse momento está indo lá fazer as suas compras e cada mês a sua feira tem aumentado. A gasolina aumentou o seu valor, a energia elétrica da mesma forma. Então, nós precisamos, na verdade, darmos essas soluções que a população espera da classe política como um todo. Deputado Everton, o PDT, ele, não vou nem dizer que ele está fora da base de Temer, ou apoia, ou apoiava o presidente Dilma Rousseff, mas vou chamar de independente. Está certo ou não? O PDT hoje tem uma linha de contrapor o governo de Michel Temer. E o senhor acha, também na mesma pergunta, o senhor acha que o Congresso vai dar esse apoio que a presidente Dilma não teve, ou a presidente afastada Dilma não teve? Olha, primeiro, relembrar aqui todos os nossos telespectadores a posição e a postura que o PDT sempre teve dentro do Congresso Nacional. O PDT participou da base aliada do governo da ex-presidente Dilma. Nós ficamos até o final dentro desse debate. Paralelo a isso, fizemos um bom enfrentamento quanto à questão do processo do impeachment, porque nós acreditamos que não houve nenhum tipo de crime de responsabilidade cometido pela presidente para que motivasse o seu afastamento. E tivemos as nossas posições muito claras dentro desse debate lá dentro da Câmara dos Deputados. Infelizmente, fomos vencidos por esse debate, a presidente foi afastada e se começa um novo momento nesse governo interino que aí está. Dentro desse governo interino que aí está, o PDT ele não participa do governo. E eu costumo dizer que nós não somos linha auxiliar também do PT ou de qualquer outro partido de oposição. Nós temos as nossas posições. O que nós queremos fazer? Sair do debate do passado e do presente e poder desconstruir o futuro. E construir o futuro é você se alinhar às políticas públicas que podem ser
consensuadas com as forças políticas para justamente fazer o que o deputado Hugo Mota colocou. É você tirar o Brasil do atoleiro e fazer com que o emprego volte a ser gerado e você possa fazer com que o país comece a se desenvolver. Agora, é importante deixar claro que o PDT estará muito vigilante nessa postura e nessa posição de não só apoiar o que for necessário para o Brasil, mas criticar duramente as posições e também todos os passos errados. Exemplo, a gente está fazendo aí praticamente 1 semana e meia do novo governo interino e já tem aí um monte de coisas que podem ser questionadas. E a gente precisa colocar e questionar para que a gente não possa deixar em momento algum problemas que podem ser resolvidos virem os mesmos do passado. Até porque se foi criado esse clima dentro do Congresso de que tudo era culpa do ex-governo. Então é importante que agora esse novo governo venha para resolver o problema. Né? Porque se for para ficar na mesmice, então por que foi feito o impeachment? Né? E impeachment político, porque quem caçou foram as forças políticas que inclusive estavam participando do governo da presidente Dilma. O novo governo deve enviar nos próximos dias ou nas próximas semanas medidas para o Congresso, medidas de ajuste, como eu disse, da meta fiscal, também deve ter essa nova análise, né, da meta fiscal. O presidente em exercício Michel Temer, ele conseguirá aprovar essas medidas para tirar o Brasil da crise, mesmo se houver proposta de aumento de impostos? Os senhores já pensam nisso? Como se chegar medidas nesse sentido? A base, por exemplo, dará apoio, ou os partidos que não compõem a base? Como que vai ser essa discussão, deputado Hugo Mota? Olha, Eric, nós vivemos um período ainda, quando a presidente Dilma estava à frente do país, do ajuste fiscal. Eu fico muito à vontade porque eu votei todas as medidas do ajuste fiscal. Ainda quando o ministro da Fazenda era o Joaquim Levy, que foi chamado justamente após a eleição da presidente Dilma para realinhar a economia, e eu lembro muito bem que os partidos da base, o deputado Everton também recorda, nós votamos esse ajuste e o próprio PT ficou contra esse ajuste do ministro Joaquim Levy. Então, isso é uma sinalização clara de que para realinhar economicamente o país, medidas amargas precisam ser tomadas. O próprio MDB cobrava o PT, né? Falou assim, olha, a gente vai apoiar desde que vocês apoiem também. Desde que o PT apoie, porque como é que o partido da presidente não apoia? Então, claro que nessas medidas que vão ser enviadas, digamos assim, ações antipáticas podem vir dentro dessas medidas, mas justamente visando a longo prazo o bem do país e o realinhamento econômico. Aumento de impostos, eu tenho visto que o presidente Michel Temer até então não tem sinalizado que vai mandar para o Congresso. Ele não descartou, mas ainda não sinalizou que vai mandar. Eu vi alguns líderes partidários se posicionando contra o aumento de impostos e eu também pessoalmente acredito que a carga tributária do nosso país ela já é muito elevada. Mas as reformas, elas precisam ser discutidas. Aquilo que o deputado Everton coloca com muita propriedade. Se não for para mudar, não tinha sentido fazer o impeachment. A presidente Dilma ela cometeu um crime de responsabilidade, mas a conjuntura econômica do país, na minha avaliação, foi o fator primordial para o seu afastamento. Apesar de não haver justificativa legal para isso, mas o país não aguentava mais sangrar. Então, o presidente Michel Temer precisa estancar essa sangria e recuperar o país economicamente. Então, eu acredito que ele vai contar, sim, com o apoio do Congresso. O debate será amplo, não tenho dúvidas disso. Nós precisamos assegurar os direitos que foram adquiridos nos últimos anos, mas é necessário que o Congresso o ajude nessas medidas e ele não conseguirá, nem ninguém conseguirá realinhar o país se essas medidas não forem tomadas. Então, eu acredito que o debate será, sim, um debate muito forte. O PT deve fazer aí uma oposição muito sistematizada contra o governo, mas eu confesso que fico feliz em ouvir aqui o deputado Everton de que aquilo que for bom para o país, o PDT, que é um dos partidos que não está alinhado, assim, digamos, com o governo, não tem espaço no novo governo, mas que estará ao lado do Brasil. Então, essa é a boa política, eu acredito que esse é o debate que rende, é esse o debate que a população espera de nós nesse momento, e eu torço para que o presidente consiga acertar, porque ele acertando, não acerta só o PMDB, acerta o Brasil e os brasileiros. Passa aumento de impostos ou medidas criando novos impostos, deputado Everton? Não, até porque eu espero que a Fiesp não desarme aquele pato bem grande que ela botou lá na frente do Congresso e lá na Avenida Paulista, onde ela disse que nós não vamos mais continuar pagando o pato. Então, não pode agora, nesse novo governo, ela dizer que agora o cidadão pode pagar o pato e pode aumentar imposto. Em forma nenhuma no direito do nosso aposentado
Isso aqui é uma crítica que a gente faz ao novo governo, foi um erro gravíssimo você fazer a fusão de um Ministério da Previdência com o da Fazenda, você levar a política previdenciária para próximo da política fiscal, é tirar o olhar como um todo do Estado brasileiro para a nossa política social, que é justamente o que fortalece o sentido de existir a nossa Previdência. Ela precisa se discutir? Precisa. Precisa se adaptar? Claro que precisa. Mas levar ela próximo para a política fiscal, ela é perigosa. Hoje nós temos aqui algumas medidas provisórias que já estão na casa. Essas medidas provisórias foram emendadas por vários partidos, inclusive pelo PDT, e também a gente já fica preocupado. Então, a gente precisa ir dentro essa posição nossa construtiva e alertando, governo, não está certo, vamos corrigir dessa forma. Por exemplo, a medida provisória 727, ela trata sobre a questão das parcerias das parcerias de investimentos. Né? Se pensa, dentro dessa medida provisória, colocar lá um artigo que você transfere para o Executivo, para o Presidente da República, o poder para desestatizar através de decretos. Então, eu acho que é um erro gravíssimo. A equipe do presidente o induziu a um erro, porque você não pode, através de um decreto, desestatizar a Petrobras, a Infraero, o Correios, a Caixa Econômica e tira o poder do Congresso. E, principalmente, um governo que ainda não tem legitimidade das ruas para já poder ter tanto poder assim. Então, assim, é preciso que vá construindo, isso é um processo. Então, como ele não tem legitimidade das ruas e está atrás de ter a força no Congresso, da coalizão de partidos que fazem parte do governo e partidos que não fazem, que vão poder ajudar numa agenda positiva, não se pode ter esse tipo que eu coloco até de pegadinha dentro de uma medida provisória dessa. Então, é um apelo que eu já faço aqui a todos os partidos para que a gente não ou retire, ou o próprio presidente peça para retirar, mas transferir o poder do Legislativo para o Executivo e dar uma canetada, em uma canetada você poder desestatizar através de decreto, isso é muito perigoso e aí sim a gente parte para um processo grande de privatização no Brasil e a gente realmente fica preocupado e não é isso que a gente quer. Essa MP vai ser o primeiro grande embate do governo Temer e a reforma previdenciária vamos dizer assim, a final da Copa do Mundo? Não, eu acho que está apenas começando. Essas são as primeiras medidas, são temas bastante polêmicos. E quando o deputado Everton coloca essa questão da garantia dos direitos, eu acho que nós temos que discutir para não prejudicar, mexer no regime previdenciário, mexer com o aposentado, aquilo que é de mais sagrado em toda e qualquer família, até pelo respeito que nós temos aos mais velhos e pela história de cada um, pessoas que contribuíram a vida toda para ter o direito de ter um final de vida digno, né? Ter ali a condição de comprar o seu remedinho no final do mês sem estar tendo que pedir dinheiro a um filho que trabalha, ter a mínima condição de dignidade para poder encerrar os seus dias bem, mas que é uma discussão que precisa ser feita. O rombo previdenciário no país é um rombo gigantesco, daqui a pouco o país não aguenta mais pagar essa conta. E aí eu estou preocupado com os aposentados de agora, mas eu não posso esquecer os aposentados de amanhã. Porque nós temos que nos preocupar, porque daqui a pouco esse rombo é impagável, o país não aguenta mais pagar. E aí como é que vão ficar as outras pessoas? Então acho que tem que ter aí uma discussão para a gente balancear, mas que uma coisa é fato, o país não aguenta o regime previdenciário da forma que ele está. Isso precisa ser discutido e eu acho que é um consenso na casa. Com relação ao que o deputado Everton colocou sobre a medida provisória, eu, assim como acredito que as pessoas que nos assistem nesse momento, eu devolvo com uma pergunta. O Estado brasileiro é um Estado eficiente? Não é. Nós temos problemas em todas as áreas. Transporte, educação, saúde, infraestrutura. E o que é que vai levar o país a melhorar? E aqui eu não estou defendendo as privatizações, mas nós precisamos diminuir o tamanho do Estado para que ele seja um Estado mais eficiente do que vivermos a utopia, que o PT pregou muito bem isso, de um Estado grande, mas um Estado que não funciona. Então, a população quer um Estado que funcione. E não precisa, com isso, entregarmos as nossas riquezas, podermos aí estarmos privatizando tudo. Não é isso. Mas eu acho que tem que se trazer o capital privado e, acima de tudo, o modelo de gestão privada para algumas empresas públicas.
A presidente Dilma acertou quando fez, por exemplo, essa parceria nos aeroportos. Você vai no aeroporto aqui de Brasília, você vai nos aeroportos lá de São Paulo, que tiveram a oportunidade de ter aí essa mesclagem entre a administração pública e privada, e você vê que realmente o serviço melhorou sem onerar mais a nós que somos usuários. Então, são ações que, na minha avaliação, precisam ser feitas para que a gente busque essa eficiência. A Petrobras entraria nessa sua lista, deputado? Olha, eu acho que a Petrobras, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque presidi a CPI, a Petrobras ela precisa focar, e é isso, eu acredito que a gestão do Bendini já fez, que é a volta da Petrobras para o seu viés, que é a exploração de petróleo e gás. Qual o grande problema da Petrobras? A Petrobras ela se transformou, na verdade, numa holding de empresas, até adubo a Petrobras estava produzindo. Então, quando se desviou do foco, a Petrobras passou a ter ali despesas maiores, obras gigantescas sem projetos, obras sem ter um mínimo de estudo, orçavam obra para gastar 5 bi, já iam gastando mais de 30 bi. Não pode ter sido um projeto, não foi um erro de projeto. Foi realmente a falta de projeto para que isso fosse feito. E numa visita que eu fiz ao corpo diretor, ainda presidente da CPI, eu perguntei como que as decisões eram tomadas. Porque chega um diretor lá com um projeto debaixo do braço, por interesse A, por ter sido um deputado de tal estado que pediu para nomeá-lo, um partido tal, tinha interesse naquilo, sem saber se é bom para a empresa, sem saber se é lucrativo, sem saber se aquilo renderia bons frutos ou se daria prejuízo, e simplesmente a Petrobras decidia e fazia. E isso, na verdade, levou a empresa a vários investimentos errados. Levou a empresa a ter aí prejuízos gigantescos. Então, é necessário trazer esse modelo de gestão. Tanto é que o presidente Temer não vai, pelo menos até onde eu sei, permitir que indicações políticas sejam feitas, por exemplo, na Petrobras e em outras empresas. A indicação ali tem que ser estritamente técnica, porque são empresas que precisam, até porque tem capital aberto, ter um desempenho muito bom para poder ter a confiança do mercado. A Petrobras perdeu o seu valor porque perdeu a sua credibilidade. Então, é justamente sobre isso que a gente tem que falar, para a gente dar eficiência a essas empresas, mas eu me preocupo na eficiência do serviço, porque tem gente morrendo porque não tem hospital, tem gente precisando de escola de qualidade, tem escola faltando merenda, então nós precisamos trazer esses modelos para que o Estado se preocupe em fornecer os serviços essenciais de qualidade. É isso que eu acho que a população brasileira espera do novo governo. Deputado Everton, o Estado é caro, precisa de alguma privatização, não? Ou trazer algo da iniciativa privada para o público? Olha, repito, nessa medida provisória é um erro gravíssimo se o Congresso Nacional transferir o seu papel para o Executivo, caso a caso que venha a ser discutido com o Congresso, que é essa a nossa função, e não você transferir através de uma medida provisória e a gente simplesmente aprovar e dar o poder para que o presidente, repito, ele não tem legitimidade, ele não foi eleito pelo povo brasileiro para decidir se a Petrobras ela tem que ser ou não privatizada, se a Caixa Econômica, se o Banco do Brasil, se o Correios, o que tem que ser ou não privatizado. Isso é um processo. A gente precisa compreender que precisa se enxugar algumas áreas. Aqui nós não temos essa visão radical de dizer que nada tem que ser melhorado. Claro que não. Por exemplo, você acha que o Estado brasileiro ele tem que tomar de conta das rodovias todas? Óbvio que não. Hoje, se você perguntar para quem já frequenta, quem utiliza estrada privatizada com pedágio e aqui não tem, a gente sabe muito bem que é muito melhor você pagar um pouco a mais e usar a estrada com pedágio do que aqui não tem. A questão então, dos portos também, dos portos, você tem vários casos exitosos e que, se trouxer para o bom debate dentro do Congresso, a gente vai discutindo um a um. Agora, a Petrobras, minha gente, não dá para imaginar e conceber a possibilidade de privatizar uma empresa como a Petrobras. A Petrobras tem os melhores funcionários, os melhores técnicos, a melhor mão de obra do mundo. Ela tem, hoje, a experiência, a expertise em águas profundas que ninguém tem no mundo. Então, o que nós precisamos é despolitizar as indicações da empresa. Agora, temos que defender ela com todas as garras, como o Brizola defendeu lá atrás na campanha do Petróleo é Nosso. E aí eu fico preocupado, e o deputado Hugo Mota e todos que são defensores de empresas importantes como a Petrobras, que
somem forças conosco nessa luta, porque nós sabemos que vocês não vão ter muita condição de fazer isso nessa luta política interna dentro do Congresso, porque a gente sabe como funciona essa correlação de forças lá dentro. Então é preciso que agora, mais do que nunca, a gente proteja, e proteger essas empresas, proteger o patrimônio do povo brasileiro, é simplesmente não deixar vulnerável para que você fique à mercê de uma decisão apenas de um decreto. Porque você vai para casa e quando voltar pode não ser mais funcionário daquela empresa ou do Estado brasileiro. E isso é muito perigoso, se cria uma insegurança. Mas, de toda forma, como eu coloquei no início, nós não iremos vir, em hipótese nenhuma, criar a sensação de quanto pior, melhor, ou de que está um caos, porque não podemos. Pior do que está aí, gente, não pode ficar. Nós temos hoje aí mais de 10 milhões de desempregados que precisam de soluções reais para poderem voltar para o mercado de trabalho, como foi bem falado aqui. Nós precisamos fazer com que o mercado, né, o povo brasileiro sinta novamente confiança para que ele volte a poder investir, possa poder fazer de verdade girar a economia. Agora existem soluções e essas soluções elas têm que ser bem compartilhadas e por isso que no início eu falei que aquele pato bem grande amarelo lá da Fiesp tem que ficar de prontidão, ele tem que ficar prontinho. Para quê? Para lembrar para eles que lá na Constituição tem lá um artigo claro que diz que você tem que você está autorizado, o Estado está autorizado a taxar grandes fortunas e nunca foi normatizado. Isso aí não precisa de medida provisória, não precisa de nada, já está na Constituição Federal. Então, na hora que você taxa as grandes fortunas e você começa a dividir o peso da carga tributária do pequeno, jogar um pouquinho para quem ganha mais, nesse momento difícil, é no mínimo justo. Né? Então, você diferencia, você tem aí grandes jogadores, grandes artistas, grandes empresas, milionários, bilionários no Brasil, que o modelo de taxá-los são os mesmos de quem ganha o seu salário ali de 2, 3 mil reais. Então, é preciso rever isso. Um outro desafio, né, desse governo, porque há muito tempo que querem se discutir a reforma tributária também e parece que não avança, né? Sempre tem que enfrentar. Patinando. Acho que é mais um enfrentamento aí. A tributária, talvez, a fiscal, a comercial, desse novo a governo. Política. Tem muita... Na verdade, nós temos que reformar tudo. Né? A nossa casa. Se você fizer uma pesquisa, 80%, 90% do povo brasileiro não olha na gente como representantes legítimos deles. Então, tem que separar e dar uma reorganizada. Um dos principais, o articulador, né, o que vai fazer a ponte entre Planalto e o Congresso, foi escolhido, que vai ser agora na Câmara, né? Vai ser agora o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, ele vai representar o governo lá na Câmara. Eu queria saber, como os senhores avaliam essa escolha? Foi um bom nome, não? Teriam outros? Ele é a pessoa indicada para tentar negociar e aí destravar a pauta e aprovar os projetos necessários para o país? Na minha que eu acompanhei da atuação do deputado André Moura, principalmente junto com os partidos que compõem hoje o chamado Centrão, que tem a maioria dos parlamentares, né? O PP, o PSD, o PMDB, o PTB, o São PP, 12, né? o PR, o PSC, o Solidariedade, os partidos menores, o PTN, tem diversos partidos ali que estão agrupados nesse Centrão. E a condução e escolha do presidente Michel, do deputado André Moura, foi justamente pela capacidade dele articular e transitar no meio desses deputados. Ele tem um desafio, que é esse imbróglio que foi criado entre ele e o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, de poder amparar essas arestas. Eu acredito que ele vai conseguir. André é um deputado dedicado, ele é um deputado trabalhador, está sendo alvo de críticas, porque qualquer um que fosse para aquela posição seria alvo de críticas. É uma casa muito plural, é uma casa que tem ali pessoas que pensam de diferentes maneiras, ela representa realmente a nossa sociedade, mas eu acredito que ele dará conta, sim, do recado e terá o respaldo pelos líderes para conduzir as votações pelo governo. E o que o senhor acha, deputado Everton? É um bom nome? Um nome que transita nos dois lados? Nós temos duas avaliações. A primeira, eu como parlamentar, eu costumo, os colegas lá na casa costumam dizer que eu mesmo sendo um parlamentar, que agora estou na oposição, né, no campo aqui que não estou no governo, mas eu transito com todos, né? Tenho uma boa relação com todos os colegas. E o André ele é um bom parlamentar, um bom colega. Agora, como líder do governo, eu acho que o presidente Temer ele errou. Ele errou, mas não tinha o que fazer. Primeiro porque não foi ele que indicou.
né? Foi o Centrão que indicou para o presidente. Eu acho que depois de muito tempo, eu não sei nem se já aconteceu, se já até me corrijam, mas depois de muito tempo não se vê um presidente não indicar o seu líder do seu governo, né? São o grupo de parlamentares, de partidos, que deram a sustentação e viabilizaram o mandato dele, e indicaram o seu líder, né? Então, assim, eu, neste momento, como avaliador, acho que ele teria grandes nomes lá dentro da casa que estariam agora fora desse radar de problemas internos, que eu não estou aqui para julgá-los, porque cada um aí vai resolve os seus problemas. Mas ele, sabendo que ele é detentor dos problemas que ele tem, né, no âmbito da justiça, então ele, no mínimo, deveria se dar por impedido e pegar um outro colega que tem também bom trânsito para poder fazer essa boa circulação, porque é o que a sociedade está querendo. Não dá, gente, é realmente dar as costas, né, dar as costas para o que o povo está dizendo lá fora. Quando você pega e elimina políticas públicas reais, sob o argumento de que não, basta só ter o dinheiro, não é. O dinheiro ele é a consequência, ele acontece, mas tem que ter a foto para você dizer, ó, está aqui a política que eu quero para o meu país. Eu vou dar um exemplo. A questão do Ministério da Cultura, quando foi extinto, o Ministério da Mulher, ou da Igualdade Racial. Esses ministérios não é apenas o aporte financeiro que você dá a ele, é o norte, é o rumo que você dá para o Brasil, para os gestores que estão aí. 5.000 e poucos prefeitos, não sei quantos governadores, eles precisam saber que existe uma política para esta cultura, ali para a mulher, para o negro, para dizer, olha, nós olhamos para essas áreas e é preciso que vocês também olhem. Então, são esforços que precisam ser mantidos e que não podem ser numa canetada só jogado para segundo plano. Bom, nós estamos chegando na reta final do nosso programa, então, para concluir, preciso de 30 segundinhos dos senhores. Uma última pergunta. A pressão para o presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, renunciar, é para não atrapalhar o plano do Palácio do Planalto, desse novo governo, já que Waldir Maranhão votou contra o impeachment? 30 segundinhos, deputado. Olha, eu acho que o deputado Waldir, ele assumiu o cargo diante do afastamento do presidente Eduardo Cunha. A renúncia é uma situação muito pessoal, é um ato pessoal e irrevogável. Então, ele deve estar avaliando, existe um clima, principalmente pela decisão que ele tomou ali de anular o processo de impeachment, depois do processo já resolvido na Câmara e na comissão do Senado, mesmo a Câmara não tendo mais jurisdição, e gerou, sim, ali um entrave muito grande, porque ele quis substituir com uma decisão monocrática a decisão de mais de 2/3 do plenário. Então, tem realmente um clima de insatisfação na casa contra ele, mas nós temos que aguardar, até porque a Câmara nunca viveu uma situação como essa, e eu espero que essas reformas e o que é importante para o Brasil não seja atrapalhado pela presença do Waldir ou de quem quer que seja à frente da presidência da Casa. Deputado Everton, 30 segundinhos para concluir. Olha, eu vejo a situação do Waldir assim, comparando aquelas brigas quando você vê gente brigando assim na rua. Aí o cabo sempre vai procurar o mais fraco, né? Os partidos que partiram para cima do Waldir são os mesmos que querem tirar o Cunha e querem declarar logo a vacância dele, para poder fazer a eleição do novo presidente. Mas como não tem coragem de brigar com o Cunha, pela força que ele ainda exerce na casa, aí vão atrás do mais indefeso ali, que não tem condição de fazer um enfrentamento. Mas o Waldir, regimentalmente, tem todos os direitos e poderes para continuar no exercício da presidência, enquanto não houver a vacância da presidência. Perfeito, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Está parecendo uma novela. É uma série. É uma série, não é nem novela. Longa. Queria muito agradecer a presença do senhor, deputado Everton. Obrigado, viu? Uma boa noite. Deputado Mota, igualmente, muito bom recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Obrigado, Érica. Obrigado aos telespectadores. Cumprimentar aqui o deputado Everton, um legítimo representante lá do Estado do Maranhão, com quem eu tenho o prazer de não só desfrutar do mandato, mas também da sua amizade, desejá-lo sorte e que a gente possa juntos construir um Brasil melhor. Com certeza. Nossos cumprimentos ao deputado Mota. Maravilha, obrigado, senhores. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil, mas na semana que vem tem mais discussão do seu interesse e você pode participar do programa. Deixe sua opinião e sugestão na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite a todos. Tchau.